A minha missão é ajudar você a se tornar a sua melhor versão. Bem-vindos aí a essa aula. Lembrando que essa é uma aula do treinamento de pais, né? É uma aula que faz parte de uma série de aulas que se chama Conversa com Especialista. Só que algumas dessas aulas a gente liberou para todos os nossos alunos. Então, essa é uma delas que a gente liberou para todos os nossos alunos, né, do IAC, de pós, de curso de extensão e etc. Então, situando vocês, né, essa é uma aula que se chama Conversa com Especialista. O foco dela é trazer diversos especialistas que fazem parte da equipe multidisciplinar e falar sobre isso, falar sobre cada um vem aqui falar o seu papel na equipe multidisciplinar. Então, a gente fazendo aí uma volta ao tempo, nós vimos aqui musicoterapeuta, né? Nós falamos qual que é o papel, o que que o musicoterapeuta faz, qual que é o papel da musicoterapia. Nós vimos aí o educador físico, o que que o educador físico faz, qual que é o papel dele, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o neuropediatra. E para fechar essa série aí de conversa com especialista, onde os profissionais vêm, a gente hoje vai falar sobre o papel do psicopedagogo, né? Eu fui a professora de vocês nesse treinamento, né? O nosso treinamento ABA para Pais. Eu ministrei. Então, as pessoas que estão aqui, se acompanharam todo o treinamento, já sabem, né, que fui eu que dei as aulas. E, além de analista do comportamento, eu sou também psicopedagoga. E aí, por isso, eu me senti com a autoridade suficiente para poder vir aqui e ser eu a professora de vocês nesse treinamento de ABA para Pais, né? E o que acontece? É importante que a gente, então, assim, era importante que eu situasse um pouco para vocês toda o propósito dessa aula, porque a aula ela foi elaborada em cima desse propósito, né? Uma aula de conversa com especialista, onde o nosso foco aqui são pessoas, são famílias. Embora a gente possa ter profissionais aqui, porque, como eu disse, a gente abriu essa aula para outras pessoas, mas ela foi elaborada pensando nas famílias, pensando nos pais, para que eles pudessem entender qual que é o propósito, qual que é o papel de cada profissional na equipe multidisciplinar. E antes de eu compartilhar a minha tela com vocês, eu preciso, mais uma vez aqui falar que e durante a aula eu vou falar sobre isso também, que, gente, a análise do comportamento é a forma de intervenção mais recomendada para o autismo, em especial para o autismo, mas também extremamente utilizada para outras pessoas com dificuldade de aprendizagem, com atraso no desenvolvimento. Nós temos muita evidência científica comprovando a sua eficácia, tá? Então, eu vou começar aqui a aula, compartilhando a minha tela, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela. É uma apresentação muito longa, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos. E aqui, vou me colocar do ladinho aqui. Bom, então a gente vai falar aqui especificamente do papel do psicopedagogo no tratamento de crianças autistas. Então eu vou falar para vocês de algumas questões escolares, vou falar um pouquinho, mas esse não é o foco aqui, é importante que eu já sete as expectativas de vocês,
onde o foco aqui não seria inclusão escolar propriamente dita, adaptação de material, esse não é o nosso foco aqui, embora a gente vá falar um pouquinho disso, mas esse não é o foco. Lembre que a série é Conversa com o Especialista. E aí a gente está falando com diversos especialistas e o papel de cada um na equipe multidisciplinar, tá? Então é importante a gente setar as expectativas. Então, a gente fala da atuação do psicopedagogo no tratamento de crianças autistas. E para setar isso, para falar isso, eu primeiro preciso falar com vocês o que é a psicopedagogia, né? O que é essa tal de psicopedagogia? Isso é uma ciência? O que é? Então, a psicopedagogia, ela ainda não tem esse status de ciência, né? Ela é uma disciplina que ela está caminhando na sua evolução. Então, a psicopedagogia, segundo a Associação Brasileira de Psicopedagogia, ela tem como objeto de estudo o que, gente? A aprendizagem, né? Abrange o que? A compreensão e pegar minha caneta aqui, que eu gosto sempre de marcar. Então, ela é o que, gente? A compreensão e intervenção nos problemas de aprendizagem. Então, a psicopedagogia, ela vai estar com esse foco, né, nos problemas de aprendizagem. Então, ela tem um caráter interdisciplinar e ela conta com o quê? Com a contribuição de outras áreas. Então, a psicopedagogia, ela é uma área do saber que ela é interdisciplinar. Ela busca conhecimento de outras áreas para formular o seu próprio conhecimento. Então, ela busca na psicologia, na fonoaudiologia, na medicina e em outras áreas que a gente vai falar aqui. Bom, vamos lá. Vamos falar quem que pode ser esse profissional da psicopedagogia. Então, a gente falou um pouquinho aí do o que é a psicopedagogia. Agora, vamos falar, então, quem é esse profissional? Por quê? Porque a gente não sai vendo por aí uma faculdade de psicopedagogia como a gente tem na fonoaudiologia, na terapia ocupacional, na psicologia. Nós até estamos começando a ter a graduação de psicopedagogia. Se eu não me engano, existem 2 faculdades no Brasil, podem ter mais, mas se eu não me engano são 2 que oferecem esse curso de psicopedagogia em formato de quê? De graduação. E é importante a gente falar que a psicopedagogia, ela é uma profissão que ela não é regulamentada. Então, ela não é uma profissão regulamentada. Existe já um projeto de lei tramitando para se regular essa profissão. E o que tem lá no artigo 2º desse projeto de lei que ainda não está em vigor? Não foi aprovado, né? Um projeto de lei. O que nós temos lá? Quem que pode ser o psicopedagogo, gente? Quem que pode exercer a psicopedagogia no país? Os portadores de diploma em curso de graduação em psicopedagogia, expedido por escolas ou instituições devidamente autorizadas, né? Credenciadas pelo MEC, e também aqueles portadores de diploma em psicologia, pedagogia, fonoaudiologia ou licenciatura que tenham concluído um curso de especialização, gente, com uma duração mínima de 600 horas e uma carga horária de 80% na especialidade, então, na especialidade, né, da psicopedagogia. Então, gente, é muito importante a gente até chamar a atenção aqui para quando a gente vai olhar um profissional, né, lembra que aqui o intuito dessa aula são para as famílias, são para os pais. Então, é muito importante que a gente olhe um profissional, as competências dele, e quais são as pós-graduações que ele fez? De quantas horas foram essas pós-graduações? Né? Porque se ele tem um título, é importante que eu olhe, então, mas quais será que foram as matérias que ele teve nesse curso que ele fez? Quais são os tipos de cursos que ele fez? Então, a própria lei, né, o próprio projeto de lei já teve esse cuidado de especificar até mesmo as horas
de um curso de pós-graduação, porque infelizmente os cursos de pós-graduação eles ficaram tão comuns que a gente está tendo até o quê? Uma prostituição dos cursos de pós-graduação. Né? Então, cursos com cargas horárias muito pequenas, com muito poucas disciplinas, sem leituras complementares profundas, para que, se você está fazendo uma pós-graduação, é um nível que é posterior ao da graduação, é algo mais complexo, é algo que você está se especializando, então é algo que você vai mergulhar mais a fundo em uma área específica, né? Então a pós-graduação, ela precisa tomar esse cuidado, né? Ela precisa ter aí essa característica. Então, eu achei muito importante que o projeto de lei eles já colocaram isso. Então, é algo bem legal. Então, trouxeram profissionais, já profissionais da área, né? Profissionais da saúde, da educação. Então, eu achei bem bacana e a fonte é a Associação Brasileira de Psicopedagogia. Se você quiser saber mais sobre a psicopedagogia, eu convido a vocês que entrem lá no site da Associação Brasileira, ABPP, porque é uma associação forte, atuante, onde lá tem muitos materiais esclarecendo sobre o psicopedagogo, uma revista eletrônica sobre psicopedagogia, então eu recomendo que vocês usem como fonte aí de consulta, como fonte de conhecimento. Bom, o que acontece? Eu disse para vocês que nós não temos a psicopedagogia como profissão regulamentada, mas nós temos a psicopedagogia lá já prevista na classificação brasileira de ocupações, que se chama CBO, né? Que ele é um documento que ele é normalizador, que ele vem para reconhecer, né, nomear algumas ocupações no mercado de trabalho brasileiro. Então, ele já traz aí o CBO do psicopedagogo, já nessa portaria do Ministério, com a finalidade de identificar essa ocupação no mercado de trabalho. Então, embora não seja uma profissão, mas existe essa ocupação no mercado de trabalho. Então, o que fala aqui a CBO? Os psicopedagogos são quem implementam a execução, avaliam, coordenam a reconstrução do projeto pedagógico de escolas de educação infantil, de ensino médio ou ensino profissionalizante com a equipe escolar, no desenvolvimento das atividades, viabilizam o trabalho pedagógico coletivo, facilitam o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas. Então, é aí o que vem na descrição de serviços da psicopedagogia. Mas eu vou trazer aqui para vocês um rol de atuação do psicopedagogo já já. Bom, antes da gente entrar nessa parte, é importante que eu traga para vocês algumas definições que são importantes dentro da psicopedagogia, para que elas sirvam de base para algumas afirmações e recomendações que eu vou fazer mais adiante na nossa aula. Então, eu preciso deixar isso claro para vocês antes de fazer algumas afirmações, apontamentos e reflexões que a gente vai fazer mais para o final da aula. Então, vamos lá. O que acontece? A psicopedagogia, ela é uma área recente do conhecimento e eu disse para vocês que ela busca contribuições de outras áreas. Entre elas, entre elas, a psicologia, a psicanálise, a filosofia, a linguística e a neurologia. Então, ela pega conhecimento de outras áreas. Dentre eles, mais fortemente, a psicologia, a psicanálise, a filosofia, a linguística e a neurologia. Então, a concepção, qual que é a concepção de aprendizagem dentro da psicopedagogia? O que é a aprendizagem para a psicopedagogia? Então, é um processo, né, que ele possui componentes biológicos, né, com disposições afetivas e intelectuais, que vão interferir na forma como o sujeito ele interage com o meio. E essas interações, essas condições, elas influenciam e elas são influenciadas pelas condições o quê? Socioculturais do sujeito e do seu meio. Então, a sociedade pelo qual ele está inserido, o ambiente familiar, o ambiente escolar.
E aí, deixa eu já aqui fazer uma reflexão que eu acho que vai ser mais relevante que eu faça os apontamentos do que traz a psicopedagogia e eu já faça algumas observações e reflexões como analista do comportamento. Gente, é o seguinte, nós somos, né, eu sou diretora do IEAC, uma das diretoras do IEAC, nós somos Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Então, nós buscamos trazer análise do comportamento para a educação, essa junção de estudo da educação e estudo da análise do comportamento. Tá. Eu sou pedagoga, psicopedagoga e analista do comportamento. Então, eu sou mestranda em ciências do comportamento. Então, gente, quando eu estudei a psicopedagogia, quando eu fui buscar esse conhecimento em psicopedagogia, eu me deparei com toda a base teórica da psicopedagogia e essa forma de ver, de intervir, que é um pouco aqui do que eu estou passando para vocês hoje. E aí, pessoal, o que acontece? Ao mesmo tempo que eu estava estudando a psicopedagogia, eu estava estudando a análise do comportamento. Eu estava fazendo 2 pós-graduações ao mesmo tempo e começou a dar um choque muito grande na minha cabeça. Por quê? Porque a base teórica da psicopedagogia, ela é um tanto oposta à análise do comportamento aplicada. Então, quando eu falo em psicanálise, opa, gente, foi só mexer aqui que o negócio. Quando eu falo em psicanálise, como eu tenho aqui um campo do saber onde a psicopedagogia baseia a sua prática, isso já é muito perigoso de se ouvir para um analista do comportamento, porque a psicanálise é totalmente oposta à análise do comportamento, tá? São assim, ó, não se misturam, são totalmente opostas. Então, isso já me deixou um tanto intrigada, porque como que eu ia exercer 2 ocupações onde eles tinham bases teóricas diferentes? Como que isso ia ser, né? Em termos éticos, em termos teóricos, em termos práticos. Então, aí outro ponto. Qual que é o processo? Então, assim, calma que a conclusão disso a gente vai chegar no final da aula. Eu estou trazendo aqui pontos, contando a minha história pessoal, contando a teoria, tá? E fazendo aí essa ligação dos pontos. Vamos guardando essas informações que logo tudo isso a gente vai juntar. Quando a gente vê que a concepção de aprendizagem para a psicopedagogia, ela vem desses componentes biológicos, dessa observação dessas disposições afetivas, intelectuais, ela também não bate com a concepção de aprendizagem da análise do comportamento, que vem muito pelas explicações dos comportamentos, pelas questões ambientais, pela análise de antecedentes e consequências dos comportamentos. Então, esse é outro ponto. Mas, então eu tô aqui fazendo esse paralelo para vocês do que é a psicopedagogia, alguns conceitos importantes, algumas definições, já fazendo esse paralelo com a análise do comportamento para que no final a gente possa fechar esse raciocínio, tá? Então, fiquem calmos aí. O que mais que a gente tem aí de importante? Vamos conceituar o que é a psicanálise. Eu que contei para vocês aqui nesse slide que ela pega conhecimentos da psicologia, da psicanálise. Vamos falar um pouquinho aí, então, de alguns conceitos do que são essas áreas. A psicanálise, ela encarrega-se o quê? De analisar, de estudar o mundo do inconsciente, as minhas representações mais profundas, totalmente oposta ao que a análise do comportamento prega. Eu só considero o comportamento aquilo que é observável, aquilo que é mensurável. Então, eu preciso ter essa objetividade, né? E não essa subjetividade que a psicanálise traz.
psicopedagogia, ela se baseia muito também na psicologia social. O que é psicologia social? Ela faz o estudo da constituição dos sujeitos, da constituição das relações familiares, do indivíduo no grupo, do indivíduo na instituição, análise das questões socioculturais, econômicas, e que vão contextualizar e que vão explicar as questões de aprendizagem. Então, qual é o meio, né, que aquele indivíduo ele vive, as suas questões familiares, como que ele se relaciona, mas de uma maneira que é muito mais subjetiva do que a análise do comportamento traz, tá? Então, assim, eram pontos, assim, muito opostos que eu vivenciei, assim, na prática, na hora, por exemplo, de fazer o meu estágio na psicopedagogia, onde a gente precisava usar instrumentos próprios da psicopedagogia, onde mesmo depois do estágio, onde quando eu fui atuar realmente, eu fui trabalhar com crianças com TDAH, fazer provas piagetianas, as avaliações usadas na psicopedagogia, totalmente diferentes do raciocínio usado em análise do comportamento. Outra campo do saber que é utilizado como base, como constituição de estudo e base para a psicopedagogia é a epistemologia e psicologia genética. Então, que ela vai analisar e descrever, né, o processo construtivo do conhecimento que o sujeito tem em interação com os outros objetos. Bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem a linguística. A psicopedagogia também, ela faz muito estudo e usa do conhecimento da linguística, né, que é a compreensão da linguagem como um dos meios que caracterizam o quê? O comportamento humano e o nosso comportamento social. Outro campo do saber é a pedagogia, que traz contribuições para a psicopedagogia. E a pedagogia foca no estudo das abordagens do processo de quê? De ensino-aprendizagem, né? Analisando ponto a ponto, analisando do ponto de vista de quê? De quem ensina. Outro campo do saber são os fundamentos da neuropsicologia, que vai estudar o quê? Os mecanismos cerebrais que vão fazer com que o sujeito possa aprimorar as suas atividades mentais. Então, esses são outros campos do saber, onde a psicopedagogia busca conhecimento na produção do seu próprio conhecimento científico. Bom, e aí, quais que então são, Michele? Tá, você me falou um pouquinho de base teórica, tá? Eu tô começando a abrir minha cabeça um pouquinho para isso, entender. Talvez no momento que eu tô te falando isso, se você já conversou com um psicopedagogo que talvez não tem conhecimento de análise do comportamento, alguma das coisas que eu tô te falando aqui vão explicar alguma das falas desse psicopedagogo, alguns dos comportamentos desse psicopedagogo. É muito engraçado porque dependendo do tipo de pergunta que vem dos meus alunos, eu já consigo mais ou menos saber qual é a profissão deles. Se eles são psicólogos, se eles são fonos, se eles são TOs, justamente já pelo ângulo que ele está olhando. E eu vejo muitos psicopedagogos trazendo essa questão. Ai, mas e a questão familiar, a questão da interação do sujeito? Quando usa a palavra sujeito, eu já sei que geralmente é psicopedagogo. Então, você vê muito a formação da pessoa e como que ela vai interpretar aquilo que ela tá aprendendo dentro da análise do comportamento. Então, vamos trazer quais são as atividades do psicopedagogo. Bom, então nós temos um teórico que se chama Lino de Macedo e ele traz aí algumas funções, algumas atividades que fazem parte do psicopedagogo, das atribuições do psicopedagogo. Bom, e quais são elas, né? Ele faz a orientação de estudos, então ele vai organizar a vida escolar do aluno. Então, quando a criança não sabe organizar seus materiais, organizar seu calendário de provas, organizar o que ela tem que levar para a aula, cuidar do seu material escolar, o psicopedagogo entra muito nessa orientação de estudos. Geralmente, você vê essa figura na escola, lá no ensino fundamental, a figura do orientador educacional. E geralmente o orientador educacional é um psicopedagogo.
Então, vocês já vão ver que essa é uma das atividades que geralmente o psicopedagogo faz. Bom, o que mais que nós temos? Nós temos também a parte em que o psicopedagogo cuida da apropriação dos conteúdos escolares, né? Então, ele vai ajudar com que essa criança se aproprie de conteúdos que ela está tendo dificuldade na escola. Então, se ela tem conteúdos, coisas específicas que ela não está tendo sucesso na vida escolar, ela não está conseguindo ter um bom aproveitamento, o psicopedagogo também vai ajudar nisso, justamente para fazer essa investigação de quais são as possíveis causas, né, para essa dificuldade escolar. É só uma dificuldade ou é um transtorno de aprendizagem, uma série de outras coisas. E aí ele pode, inclusive, chamar outros profissionais de outras áreas para que se possa observar e analisar aí o motivo dessas dificuldades escolares que esse aluno está tendo. Uma outra atribuição do psicopedagogo é o desenvolvimento do raciocínio, né? Então, ele faz muitos trabalhos pensando em organizar os processos de pensamento que são necessários para se aprender. E o psicopedagogo faz isso muito através dos jogos, né? Para ensinar aí raciocínio lógico, ensinar algumas habilidades que são básicas para que se possa atingir conhecimentos mais complexos. Bom, uma outra coisa que o Lino de Macedo traz é que o psicopedagogo é quem presta serviço para atender. Ele usa o termo aqui deficientes mentais, tá? Lá em 1990 eu mantive porque eu fiz a cópia na íntegra, tá? Eu não gosto de usar esse termo, mas foi o que Lino de Macedo usou e como eu fiz a transcrição aqui na íntegra, eu achei importante manter, né? Então ele presta-se a atender deficientes mentais, autistas ou crianças que têm comprometimentos orgânicos mais graves, e ele pode até substituir o trabalho da escola. Então, é o que o Lino de Macedo traz, esse teórico aí da área. Então, essas são as atribuições, as atividades do psicopedagogo. E na prática, mesmo hoje, em 2019, é o que a gente vê mesmo os psicopedagogos desempenhando esse tipo de atividade voltado muito aí para as dificuldades de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem e também trabalhando em equipes multidisciplinares nos transtornos aí do desenvolvimento. Bom, vamos falar de algumas questões que são escolares. Então, eu falei aqui especificamente, gente, do psicopedagogo, das atribuições, do que ele faz. Eu fiz algumas reflexões com vocês sobre a psicopedagogia e a análise do comportamento aplicada. Como o psicopedagogo, uma das atribuições dele são as questões escolares, eu quis trazer para vocês alguns pontos de polêmica, de discussão, de reflexão, de dúvida com relação às questões escolares. Antes de fechar um raciocínio do psicopedagogo para vocês. Até porque o psicopedagogo pode sim, e na maioria das vezes vai estar dentro desses processos, dessas questões escolares que a gente vai discutir agora. Então, o que nós temos, né? Nós temos alguns pontos. E aqui lembre-se, nós estamos falando de crianças com atraso no desenvolvimento. Então, o foco aqui da nossa conversa, ele é voltado para as crianças que fogem à curva, com ou sem diagnóstico, não me interessa, mas são crianças que têm algum atraso no desenvolvimento. Qual a série que essa criança deve permanecer? Ela, por exemplo, está no primeiro ano. Mas os amiguinhos já leem, os amiguinhos já estão fazendo continhas aí de adição, de subtração. Eles já estão escrevendo. E essa criança não faz nada disso. Ela mal identifica as letras do alfabeto. É uma criança, vamos colocar aqui, uma criança autista. E aí, ele deve passar para o segundo ano? Ele deve ser retido na mesma série? Então, o que a gente sabe? Que hoje a nossa legislação, ela fala que
deve ser sempre, sempre dado prioridade para que esse aluno permaneça com seus pares de mesma idade. É muito importante que ele permaneça com seus pares de mesma idade. Inclusive, quando existe fiscalização nas escolas por parte aí dos órgãos públicos, das secretarias de educação, o que acontece? Essa escola pode até mesmo ser autuada, ser pedido que ela dê explicações do porquê você tem uma criança, por exemplo, de 8 anos na educação infantil. Eu, particularmente, Michele, sou um pouco contra, na grande maioria dos casos, que essa criança seja retida. Para mim é importante que ela fique com seus pares de mesma idade. Até porque essa vai ser uma criança que nós vamos precisar, quando a gente faz intervenção com uma criança, nós estamos o tempo todo buscando ensinar habilidades de imitação. Eu quero que ela tenha como modelo para os seus comportamentos os seus pares de mesma idade. Eu quero que ela conviva, que ela esteja no meio das crianças que são da sua mesma idade. Até para que ela não regrida nos comportamentos, para que ela não tenha como modelos comportamentais crianças mais novas. Então, eu acho importante que ela esteja com seus pares de mesma idade. Ah, Michele, mas e o conteúdo? Como que eu vou fazer com o conteúdo? O conteúdo terá que ser adaptado e organizado dentro dos requisitos de aprendizagem que ela tem. E eu vou descobrir isso fazendo uma boa avaliação, utilizando protocolos de avaliação de dentro da análise do comportamento que vão servir justamente para fazer o levantamento do repertório comportamental dessa criança. E além disso, eu vou levar em consideração questões pedagógicas, observando o que se espera para aquele agrupamento. Observando o quê? A Base Nacional Curricular, que a gente já vai falar sobre ela. Então, eu penso dessa maneira, mas, acima de tudo, cada caso é um caso e deve ser discutido, pensado, avaliado, coletado dados individualmente para cada criança antes de que se bata o martelo e levada em consideração a opinião de todo mundo, professor, pais, profissionais que atendem, se possível, o médico, uma série de pessoas que estão envolvidas e convivendo com essa criança para fazer essa decisão de qual série, se ela deve permanecer, se ela passa ou se ela fica. Mas, via de regra, eu acredito que sempre ela deve permanecer com seus pares de mesma idade, fazendo as adaptações necessárias. E aí, quem que vai adaptar esses conteúdos, Michele? Como que eu vou adaptar? Quem vai adaptar? Então, gente, quem vai adaptar, eu não vou entrar nele com afinco, porque a gente ficaria aqui discutindo leis. E esse não é o propósito dessa aula, a gente ficar discutindo lei. Quem a lei mandou adaptar? Quem a lei mandou se qualificar? Porque essa discussão, eu acho que ela tem que ocorrer em outro lugar, eu acho que ela tem que ocorrer em outro momento. Para mim, o que me interessa é agora. É o que vai acontecer com essa criança amanhã na escola. Se a gente ficar nessa briga de quem deve adaptar, quem deve fazer isso, quem deve fazer aquilo, quem vai ser o maior prejudicado? A criança. A criança vai ter o seu tempo perdido enquanto se estão discutindo quem vai fazer a adaptação. Porque enquanto se está discutindo, ninguém está fazendo. Então, se ninguém está fazendo, essa criança está indo para a escola sem ter as adaptações necessárias do ponto de vista curricular. E um plano de ensino individualizado não é um papelzinho de 3, 4 folhas que eu vou pegar e vou preencher umas linhazinhas e vou falar que isso é um plano. Não, gente, um plano é você pegar uma pasta daquelas... vou pedir pro meu pessoal, gente, me dá uma pasta aí dessa branca. Por favor, me dá uma pasta dessa branca. É você pegar uma pasta dessa, fazer uma série de avaliações e traçar objetivos pormenorizados, traçar programas de ensino, traçar como você vai coletar dados. Qualquer uma, gente. Então, é importante que você... Tanto faz. Então, é importante que você tenha isso em mão, que o plano de ensino individualizado não vai ser um papelzinho de 5, 10 folhas, não. Vai ser como se você fosse pegar uma pasta dessa aqui, ó,
e fazer um monte de coisa aqui dentro, referente a cada área, pode deixar aqui, referente a cada área de vida da criança, tá? Referente a coisas de habilidade funcional, referente a repertório pedagógico de matemática, português, uma série de coisas. Então, referente à área de linguagem, enfim, tudo que afeta a aprendizagem dela. Então, esse quem, gente, vai da realidade de cada pessoa que vai estar assistindo essa aula, tá? Então, vai do bom senso da realidade de cada um. Eu, como mãe, nunca esperei que os outros fossem fazer. Eu ia lá, arregaçava as mangas e faziam. E quando eu comecei, eu também não sabia nada. Eu fui correr atrás disso, eu fui estudar e eu fui fazer as coisas. Sim, é difícil? Não é à toa que em 5 anos, todos os dias eu trabalho, eu engordei mais de 10 quilos. Então, assim, realmente, não é fácil mesmo. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Toda criança tinha um plano de ensino individualizado, toda criança teria currículo adaptado. Se fosse fácil, gente, todo mundo faria. Não é fácil, dá muito trabalho. São muitas horas de trabalho, são muitos detalhes, são muitos materiais. Não é fácil, mas é possível. Mas é possível. Então, e a gente só consegue mudar essa realidade estudando, se capacitando e buscando conhecimento de qualidade. E conhecimento baseado em evidência científica. É o que a análise do comportamento te dá. Então, fica aí essa reflexão de esse quem, vocês vão refletir esse quem vai ser possível, quem dentro da sua realidade você vai conseguir que faça isso, né? Então, fica aí, não tem resposta fechada. Cada pessoa vai chegar à sua resposta e à sua conclusão. Necessidade de professor de apoio ou atendente terapêutico, que em alguns locais é chamado dessa forma, AT, atendente terapêutico. Outros locais é chamado de professor de apoio, tutor, sei lá qual o nome que usam aí. Gente, tem necessidade ou não? Gente, na maioria das vezes, uma criança autista moderada e grave vai precisar de AT. Na maioria das vezes, ela vai precisar de AT. Agora, o que você vai observar para saber se ela vai precisar de AT? Qual que é o nível de independência que ela tem nas tarefas da escola? E aí eu falo de tarefas da escola, atividades, situações que são vividas na escola. Eu falo desde ir no banheiro até fazer tarefa, até se socializar com os amigos. Será que ela vai precisar de um adulto para ser a ponte, para ser a sua sombra, para poder te ajudar, para poder auxiliar ela nas atividades normais de vida na escola? Ou sozinha, somente com o apoio convencional do professor, que não é individualizado para o João, para a sala toda do primeiro ano A, por exemplo, ele consegue desempenhar as atividades necessárias, tendo apenas uma dificuldade normal, esperada de uma criança que às vezes só tem uma dificuldade? Na maioria das vezes não é isso que vai acontecer. Então, na maioria das vezes, uma criança com atraso no desenvolvimento vai precisar de alguém só por conta dela, para fazer com que os conteúdos sejam adaptados, para fazer o quê? A mediação escolar, esse é outro termo utilizado, né? O mediador. Então, para fazer, e eu adoro esse termo mediador, eu estava até esquecendo dele. Para fazer com que haja essa mediação do conhecimento, essa mediação entre o que está sendo passado em forma de instrução generalizada para a sala toda e o que Joãozinho vai conseguir absorver. Então, Joãozinho vai precisar, muitas vezes, de um apoio visual. Joãozinho vai precisar, talvez, sair da sala em alguns momentos. Joãozinho vai precisar de uma prova diferente da dos colegas, de um livro diferente da dos colegas, de atividades, de materiais. E aí, a professora vai conseguir dominar a sala toda do primeiro ano A, que são 25 alunos, 20 alunos, 30 alunos, e mais Joãozinho? Ou será que vai precisar de alguém para tirar Joãozinho da sala em alguns momentos específicos?
para ir fazer atividade em outro local, para enquanto a sala está fazendo uma atividade, o Joãozinho está fazendo outra, muitas vezes do mesmo tema que os demais, mas com nível de dificuldade e a apresentação da tarefa de uma maneira diferente. Reflita quando alguém te falar, não precisa de apoio, não precisa de mediador, tá tudo certo. Se na hora que Joãozinho der uma crise, qual vai ser a postura da professora? Ela vai largar o primeiro ano todo sozinho para cuidar só de Joãozinho? Então, são coisas para se refletir e se perguntar. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Sair do ensino regular e ir para a educação especial. E aí? Será? Nosso sistema brasileiro de legislação é um sistema o quê? Inclusivo. Então, nós temos, via de regra, a educação regular. Via de regra, crianças com necessidades educacionais especiais estando na educação regular. Mas nós temos também a educação especial, nós temos as salas de recursos, salas de atendimento educacional especializado. Então, e aí? Depende. Chega um ponto, principalmente talvez quando chega, dependendo do nível, do grau de comprometimento do seu aluno, chega um ponto, talvez na adolescência, talvez no ensino médio, que pensar no Enem não vai ser útil para esse aluno. Talvez seja melhor que ele vá aprender outras habilidades vocacionais, funcionais, de segurança e uma série de outras coisas que os amigos dele, que os pares de mesma idade, eles aprendem naturalmente em ambiente natural. E não precisa de um ensino específico para isso, um planejamento específico, uma lição de ensino para ensinar, por exemplo, Joãozinho a atravessar a rua. Então, tudo isso precisa ser pensado. O que é funcional para esse aluno? O que vai ser bom para ele daqui a 5 anos? Porque o ensino médio, ele é algo passageiro. Ele é algo que dura, por exemplo, 4 anos. Qual o objetivo do ensino médio? Na maioria das escolas é o quê? A preparação para o vestibular, a preparação para o Enem, a preparação para se passar no vestibular em medicina em primeiro lugar. Será que para Joãozinho vai ser útil tudo isso? Não sei, depende do perfil. Ou será que vai ser útil que o Joãozinho vá para a escola talvez 3 vezes na semana, mas as outras 2 ele vai fazer outra coisa? Que ele vá todos os dias, mas que ele chegue mais tarde, que ele saia mais cedo? Vai ser individualizado, a gente vai ter que pensar, refletir, perder noite de sono enquanto pai. E ouvir profissional, sim, mas filtrar. Porque nós somos os pais e nós somos os maiores responsáveis, sim, pelos nossos filhos. Tá? E aqui falando como mãe nesse momento, mas falando como profissional, onde todas as vezes que alguma decisão tinha que ser tomada, eu mostrava os cenários para as famílias, mostrava os pontos, os contrapontos, mas eles precisavam fazer as decisões, porque eles iam arcar com aquilo. Né? Então é importante aí a gente ter essa tomada de decisão pelas famílias. As adaptações na escola. Gente, diversas adaptações podem ter que ser feitas. Diversas. E por que eu não gosto de cursos de adaptação escolar? Porque não existem princípios da adaptação na escola e linhas. Existem princípios da adaptação na escola para o Joãozinho, com base nas necessidades específicas, individuais e únicas de Joãozinho. Existem adaptações únicas para Pedro, com base nas necessidades únicas e específicas de Pedro, que são diferentes das do João. Teria que ter um curso de adaptação curricular do João, do Pedro, porque é tudo muito individualizado. Então, eu não consigo enxergar com bons olhos cursos de adaptações curriculares, porque eles vão ser linhas gerais. Algumas coisas você vai usar e não... Mas, assim, tudo precisa ter esse olhar de cada profissional, do Joãozinho, do Pedro, e ao mesmo tempo que eu tenho da minha área específica, mas eu tenho do todo, porque é multi, mas é inter. Então, e é tão diferente cada criança, cada necessidade específica de cada um, que a cor vermelha pode chamar muita atenção e ser muito útil, e para outra, a cor vermelha pode ser extremamente aversivo. Um tem um tempo de concentração de 20 minutos, o outro tem de 10 minutos.
Um eu vou usar um tipo de enunciado, outro eu vou usar outro. Então, é muito específico, muito específico. Tá? Então, sobre isso. E outro ponto também que a gente fala muito quando fala de questões escolares é a educação domiciliar. E aí, eu me estressei, eu me acabei, eu briguei com todo mundo da escola, eu tô já na 4ª escola. E agora? Eu vou tentar a educação em casa, porque eu já não aguento mais brigar. Porque talvez o que eu gasto uma fortuna com a escola, eu poderia gastar com terapia. E aí, gente, essa é uma decisão que também vocês têm que pesarem os prós, os contras, que vocês têm que pensar. Qual o perfil do seu filho? Seu filho gosta do ambiente escolar? Talvez ele goste, mas é você, adulto, que está com problema com outros adultos de dentro da escola. Às vezes seu filho é bem tratado. Não sei. Será que às vezes o problema, às vezes não é a escola X, às vezes não é a escola Y, às vezes não, a briga toda é por causa desse quem deve adaptar os conteúdos? E se isso for resolvido, talvez o ambiente escolar vai ser positivo para o seu filho. Então, a gente tem que pesar muito o bem-estar da criança acima de tudo e acima de todos. Ela é o centro. Ela é mais importante. Ela é mais importante que o meu ego enquanto profissional, que o meu ego enquanto mãe, que não gosto da cara da coordenadora, que não gosto da cara da diretora, que não gosto da mãe dos coleguinhas. E o bem-estar da criança, ele tá acima de tudo. Onde seu filho é feliz? Quais são os ambientes? Quais são as pessoas que fazem bem para ele? Será que então eu não posso contratar alguém? Se a escola não quer fazer, eu não posso contratar alguém, eu não posso apertar daqui, apertar dali e fazer com que essa adaptação ocorra? Que esse ambiente se torne mais apropriado para o meu aluno? Ah, Michele, mas aí você está jogando muita carga em cima dos pais. Pois é, gente, mas essa carga, ela é jogada no primeiro dia que a gente descobre que tá grávida. Que é a carga de que você tá carregando outro ser dentro de você. E que o seu corpo, ele não é mais seu. Ele tá vivendo em função de outro ser humaninho. E que ele vai vir e que depois desse dia, o seu sono nunca mais vai ser o mesmo. Não te contaram que isso vem com a maternidade, com a paternidade? Tá? Então, pelo menos essa é a minha visão de família, de papel dos pais, tá? E ela tá intrinsecamente ligada a, claro, como eu penso, como eu sinto, as minhas concepções, e a sua pode ser diferente, tá tudo bem, mas elas também estão ligadas às evidências científicas, que provam que as crianças que têm a participação direta, intensiva dos pais, elas têm um melhor resultado. Né? Quando nós temos a participação da família ativamente no processo de intervenção, as crianças têm mais resultados porque os pais multiplicam as horas de intervenção, tá? E aí, a gente vem aqui para outro ponto. Como que a gente sabe o que é esperado em cada série? Ai, Michele, como que eu sei o que tem que saber no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? Base Nacional Curricular. Base Nacional Curricular é o que vai te mostrar o que é esperado para cada série, para cada agrupamento. Logo, adaptações curriculares, saber o que precisa, saber o que tem, é lá que você vai olhar para saber isso, para ter esses dados, para entender o que seu filho está aprendendo, por que tem aquelas coisas no livro dele. É lá. Bom, e aí, gente, por que terapia ABA? Eu falei tudo isso, eu falei de escola, eu falei do psicopedagogo, e eu vou concluir o meu pensamento pensando que a intervenção ABA, que seu filho receba serviço ABA, seja por um psicopedagogo, por um fonoaudiólogo, por um psicólogo, por quem for que tenha qualificações para isso, é o mais recomendado, não pela Michele, mas por todas essas associações aqui. Recomendam terapia ABA. Associação Americana de Neurologia, a Academia Americana de Pediatras de Família, Academia Americana de Pediatria, Academia Americana de Terapia Ocupacional, Associação de Terapia Ocupacional, a Associação de Psicologia, Associação de Fonoaudiologia, a
Sociedade de Desenvolvimento e Comportamento Pediátrico, a Sociedade de Autismo dos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Saúde da Criança e Desenvolvimento Humano, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos e outros órgãos. Todos recomendam a terapia ABA para o tratamento de uma criança autista. E nós já temos aí outros estudos falando dos benefícios para a síndrome de Down e outros atrasos no desenvolvimento. Então, a gente hoje vê que o principal papel é a ideia que eu defendo, seguindo as recomendações dos grandes órgãos internacionais de um país que é referência no tratamento em autismo, como os Estados Unidos, é o analista do comportamento. Agora, esse analista do comportamento pode vir, sim, da psicopedagogia, da fonoaudiologia, da psicologia. Ele pode ir buscar conhecimento nessa área específica. Então, pessoal, por que a gente, né, tem essa preferência? Deixa eu só pegar aqui, que eu acho que tem alguém com o microfone que não está desativado. Pronto. Desativei. Pronto. Então, pessoal, por que a gente busca... Opa! Por que a gente, né, tem essa preferência, então, pelos serviços ABA? Né? Ele vai nos ajudar na redução de comportamento problema e no aumento das habilidades que essa criança tem, seja de linguagem, seja de repertórios pedagógicos, né, dos comportamentos em geral, porque a gente aprendeu aqui nesse treinamento que comportamento é absolutamente tudo aquilo que o indivíduo faz. Então, ler, escrever, tudo isso é comportamento. E a análise do comportamento também vai nos ajudar na substituição de comportamentos problema. Bom, agora eu vou fazer com vocês, então assim, ó, vou interromper aqui o meu compartilhamento. Aqui. Bom, o que acontece, gente? Então assim, eu vejo a psicopedagogia como uma área bacana, como uma área interessante, como uma área que está em evolução de campo do saber, de busca do conhecimento. Mas eu vejo a base teórica dela e a forma de intervenção dela ainda não apropriada para as crianças com autismo. Tá? Não foi desenvolvido tecnologias, procedimentos. A psicopedagogia, ela não é uma ciência, né? Então, ela não tem aí procedimentos e formas próprias para o autismo. Então, se um profissional ele virar para mim e falar assim, não, eu sou só psicopedagogo, e aí talvez ele nem conheça de análise do comportamento, ou a análise do comportamento não faça sentido para ele, porque ele veio daquela base teórica que eu já expliquei para vocês. Então, talvez esse profissional não seja o mais adequado para se intervir com uma criança com autismo. Tá? Então, pode deixar muita gente chateado isso, que tem amor à profissão e etc. E eu sempre falo assim, gente, eu estou nessa área não porque eu tenho amor ao Skinner, que é o pai da análise do comportamento, não porque eu tenho amor a Lowas, que é o cara que fez o primeiro estudo comprovando a análise do comportamento e autismo, não é porque eu tenho amor a Piaget enquanto pedagoga, tá? Não é porque eu tenho amor a nenhum teórico e eu também não sigo nenhum sindicatos e conselhos de profissão e etc. Eu estou nessa área para ajudar as crianças com atraso no desenvolvimento. E eu faço isso através dos profissionais que eu ajudo na formação deles para levar conhecimento para eles. E também para pais.
para tornar esses pais com maior nível de conscientização de como eles podem intervir com seus filhos, de como eles podem saber se estão ou não recebendo um serviço de qualidade. Então, o meu compromisso é com isso. Não é, infelizmente, né, quer dizer, felizmente eu acho, né, em agradar uma profissão X ou uma profissão Y. Mas é com a ciência, de saber o que de fato tem evidência científica. E se isso, o que tem maior evidência científica, está na análise do comportamento, é lá que eu estou. Agora, se para o autismo tivesse maior evidência científica outra coisa, eu estaria nessa outra coisa. Porque o meu comprometimento é com o autismo, é com as crianças, adolescentes com atraso no desenvolvimento. Porque eu tenho um dentro de casa. Então, eu sei onde que o calo aperta. Então, esse é o meu comprometimento, tá? Então, a minha busca e o meu amor pela análise do comportamento vem porque é o que tem mais evidência científica, é o que eu vi com os olhos que a terra não há de comer, como diz minha avó, né? Que funcionou com meu filho, que funcionou com outras crianças, que funciona com os diversos artigos científicos que eu leio. Então, ele vem com esse propósito. Então, quando a gente fala as coisas, porque tal coisa não é recomendado e tudo, não é recomendado para o autismo, mas isso não invalida a área, isso não invalida o campo do saber. Mas esse tipo de avaliação da psicopedagogia, provas piagetianas e etc., não são adequados para se avaliar uma criança autista. Aquilo não foi feito pensando nos autistas. Aquilo não foi feito com crianças com severo atraso de linguagem, atraso de comportamento verbal, pensando sob a ótica de comportamento verbal e etc. Ao contrário do que a análise do comportamento vem fazendo. Então, a gente fala com esse propósito, não é de desmerecer os profissionais, nem de desmerecer a classe, nem de desmerecer a área. Mas, se eu tenho um remédio X, que é o mais comprovado, de dar resultado para o problema Y, eu vou querer usar o remédio X. Tá? Por quê? Porque o tempo do meu filho é precioso. Então, fica aí esse recado e fica aí essa orientação. Agora, contando um pouquinho em termos práticos do que eu faço, o que você faz, Michele, o que você vive pessoalmente. Bom, no momento agora, a maioria de vocês deve saber, eu não estou atendendo, eu estou terminando meu mestrado, né? Daqui a pouco eu vou começar a fase de coleta da minha pesquisa, e a minha pesquisa é justamente treinamento de pais. Eu vou treinar pais a fazerem alguns programas de ensino com seus filhos. E aí, o que acontece? O que você está fazendo, Michele, com o seu próprio filho? Que é o que eu faria com qualquer criança que eu atendesse, tá? Porque é o que eu fazia quando eu atendia. Eu fazia com as outras crianças aquilo que eu queria que fizesse com o meu filho. E é a minha forma de filosofia de vida, né? Então, o que você está fazendo, Michele? Quais dicas mais práticas que você pode dar e etc. Bom, vou compartilhar minha tela de novo aqui com vocês para dar alguma dessas dicas práticas de como que é o nosso dia a dia, de como que a gente organiza as coisas, o que a gente faz dentro desse contexto todo aí de análise do comportamento que vocês sabem. Então, o que acontece? Então, deixa eu só contar um pouquinho para vocês. Hoje o Diogo, ele tá com 7 anos, faz 8 anos em dezembro. Não sei qual momento você vai ver essa aula, né? Mas eu tô gravando essa aula em maio de 2019. E o que acontece? Ele tá no 2º ano e estuda numa escola regular. E essa é a mesma escola que ele estuda desde os 2 anos de idade. Então, desde antes do diagnóstico, já a escola que ele estuda, é uma escola bilíngue. E a gente escolheu uma escola bilíngue, não foi por ela ser bilíngue, foi porque é uma escola que passava mais segurança, tinha atividades extras, etc. E é a escola que ele estuda e é lá onde ele está até hoje. E aí, como que a gente faz, gente? Bom, a gente custeia a AT, né? Somos nós que custeamos. Ai, Michele, mas é lei, etc, etc. Gente, como eu disse, nem tudo que é lei é cumprido. Porque se tudo que é lei fosse cumprido nesse país, a gente teria um país diferente. E se eu ficar nessa briga, o maior prejudicado vai ser o meu filho. E aí você pode falar, Michele, mas isso não é verdade, você está contribuindo. Gente, é o que eu penso para o meu filho. Então, assim, cada um escolhe o caminho que ele quer seguir.
Então, o meu instinto de mãe, né, a minha intuição de mãe, o meu instinto de mãe, meu e do meu marido, nos manda fazer isso, e é isso que a gente faz. Então, hoje a gente tem 2 ATs que elas se revezam. E elas se revezam para quê? Para que ele não fique com uma pessoa só. E para que se um dia essa pessoa tiver que sair porque ela quer perseguir outros projetos, ou se um dia essa pessoa quiser sair porque ela não está dando certo mais a nossa relação, ele não fique tão dependente. Então a gente tem 2 ATs, uma que vai 3 vezes na semana e outra que vai 2 vezes na semana. Então hoje o Diogo ele tem um horário que ele vai, os meninos entram 7 horas da manhã e saem 12:30. O Diogo não, o Diogo chega às 8 da manhã e sai meio-dia, seguindo o horário do irmão mais novo, que ainda está na educação infantil. E a gente vê que isso é importante para ele, porque mais de 4 horas na escola já é demais para ele. Quando dá 11 e pouca, ele já está perguntando qual é a hora de ir embora. E ele tem uma rotina puxada, porque à tarde, às 2 horas da tarde, ele começa a fazer os programas de ensino dele. Então, ele faz das 2 às 4 horas. Então, ele vai fazer os programas de ensino dele, os programas ABA, que a gente chama, né? Os programas ABA, de estimulação em diversas áreas, mas que, na verdade, não são programas ABA, vamos dizer assim, porque são baseados em princípios e procedimentos da análise do comportamento, mas são para a estimulação de diversas áreas, tá? De linguagem, questões motoras e etc. E aí, o que a gente faz? Essas coisas, elas são elaboradas em especial por mim, com base nas avaliações que a gente faz dele, mas a gente também tem o apoio de uma terapeuta ocupacional que faz aí uma consultoria com a gente. Ela não atende ele de maneira direta, ela nem é da mesma cidade, mas ela faz uma consultoria, uma orientação das coisas que a gente precisa fazer. A gente também tinha uma fono, que era da mesma cidade, mas agora a gente tirou a fono e a gente está em fase de transição ainda, porque como vocês, pais, eu também tenho problemas com profissionais e também tenho as minhas dificuldades, mesmo sendo da área. Então, ele faz essas atividades, aí faz também as tarefas da escola. As tarefas da escola, provas, tudo é adaptado. Então, eu vou compartilhar um pouquinho da minha tela com vocês, para mostrar um pouquinho aí do que a gente faz. Bom, como que a gente faz as coisas? Como que a gente organiza? Deixa eu tirar aqui essa tela aqui, desses slides. Deixa eu minimizar. Vou abrir aqui a minha tela do meu navegador para mostrar para vocês. Bom, o que a gente faz, pessoal? Deixa eu colocar isso aqui para baixo. O que a gente faz? A gente tem uma pasta no Google Drive, né? Aqui, Diogo Filho 2019, onde a gente tem todas as coisas do Diogo aqui dentro. Então, a gente tem atividades extras adaptadas e provas adaptadas. Então, aqui, ó, atividades extras. Isso aqui é elaborado pelas meninas, né, por disciplina, inglês, matemática, português. Então, aqui, ó, inglês, março de 2019, algumas tarefas, tá? Então, isso aqui é elaborado pelas meninas, porque o que acontece? Hoje eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo, e essas 3 pessoas, 2, elas se revezam na escola, onde uma fica 3 vezes e a outra fica 2 vezes. Quando essa que fica 2 vezes, ela não vai para a escola, ela vem aqui para o IAC fazer o planejamento das atividades e das organizações das coisas escolares do Diogo. E eu tenho outra pessoa em casa que aplica os programas de ensino que são elaborados por mim. Então, aqui a gente faz as tarefas, né, dele, que é o Diogo Atividades, aqui uma série de tarefas, né, aqui as atividades dele, que algumas a gente faz na mão, né, tipo, começa do zero. Quando eu falo faz na mão, começa do zero, né, pega um arquivo de Word e vai lá planejar a atividade. Outras a gente pega atividades prontas, então aqui provas adaptadas, aqui conteúdos das provas. Então, quais são os conteúdos que estão sendo trabalhados com ele aqui por disciplina? Então, português, matemática, né, geografia, história, inglês, ciências. Então, são conteúdos que são trabalhados na escola e que nós estamos trabalhando com ele também.
então tá trabalhando, se ele tá assimilando ou não. Então, algumas coisas assim. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para vocês. Aqui a gente pede para a escola que mande o planejamento das professoras, mas quando essas professoras elas não mandam, elas atrasam, esse planejamento de tarefas ele tem que ocorrer antes. Então, quando elas não mandam, a gente toma como base a Base Nacional Curricular da série dele, que é o 2º ano, e também os conteúdos dos livros. Então, a gente fez uma planilha tem todos os conteúdos aqui dos livros, né? Então, as unidades, a gente começou a fazer isso quando eles estavam na unidade 3. E aqui tá em laranja, que é a unidade atual que eles estão. Então, aqui, né, os conteúdos de matemática, os conteúdos de história, de ciências, de português, né? E de inglês. Então, a gente consegue aqui saber o que está se trabalhando e toda a equipe consegue saber. E aqui a gente vai colocar algumas tarefas. Então a gente vai estar adaptando esse conteúdo. De repente, a gente não vai trabalhar esse conteúdo porque ele não tem pré-requisito para saber ainda. Então, a gente também faz isso. Aqui, por exemplo, a gente tem... conteúdos de livros. Aqui a gente tem os relatórios da escola, divididos por mês. Então, todo dia as meninas fazem um relatório dele da escola. E aí eu fiz um template que a gente precisa saber como que estão as estereotipias, o que são estereotipias, movimentos repetitivos, quantos ele está fazendo, quantos momentos em média, em quais momentos estão ocorrendo. Então, aqui elas colocaram, ele fez muita na aula de matemática, no lanche, na aula de português e inglês. A sala não estava agitada. Estava mais que o normal. Mais que o normal. Eu tô entendendo que é mais agitada que o normal, mas não tão agitada, pelo que eu entendi. Tinha dor, tinha sono, tinha alguma coisa? Não. Brincou com os amigos esse dia? Não. Fez interação vocal com os colegas? Socialização? Quantas? Sim, com as teachers e aqui com os coleguinhas. Tarefas. Quantas tarefas ele fez no dia? 2 de matemática, 1 de português e 1 de inglês. Qual o local que ele sentou? O último da 3ª fila. E aí aqui elas contam em detalhes o que ocorreu. Então, o que ocorreu na aula de matemática, o que ocorreu na hora do lanche, o que ocorreu na aula de português, o que ocorreu no parque e o que ocorreu na aula de inglês. Então, elas fazem esse detalhamento para que uma possa saber o que aconteceu. Então, para a TX, sabe o que aconteceu com a ATY, e também eu sei e posso aqui organizar. E também se eu vou fazer uma reunião na escola, se alguém trouxe algum fato, eu vou lá no relatório e vou ver o que aconteceu, se isso foi relatado, vou saber com uma maior riqueza de detalhes como foi aquele dia. Então, isso é algo bem útil e bem bacana, que eu acho importante aí como dica para vocês. Então, a gente tem os relatórios da escola, a gente tem os relatórios da sessão de casa. Então, aqui a gente está em maio. Então, a gente tem planilha de programas casa e planilha de sessões. Aqui na planilha de sessões, ela me fala qual que é a data da sessão, quantos programas que ela fez, quantas tarefas da escola ela fez, o que ela usou como reforçador e se ela tem alguma observação. Estava mais agitada, estava tranquilo, estava com sono. Então, esse tipo de coisa. E a gente tem planilha programas casa, onde a gente tem aqui todos os programas que estão sendo trabalhados e quais dias da semana eles foram feitos. Segunda, terça, quarta, quinta, né? Então, a gente tem aqui, ó, os programas. Então, nós estamos aqui nessa semana do dia 20. Então, nós estamos aqui. E, ó, ela não preencheu aqui ainda, ó, vai ganhar puxão de orelha. Então, aqui, ó. Então, para ela poder preencher para mim quais são os programas que ela fez. Tá? Então, essas são algumas dicas práticas do que a gente faz. Então, a gente faz essa pasta no Google Drive, é compartilhada com toda a equipe, e aqui a gente bota tudo da vidinha dele aqui dentro. Então, aí fica uma dica para vocês de como estruturar isso na prática, né? E aí, adaptações de tarefa, de conteúdo, vai dentro do repertório dele, do que é necessário, do que ocorre, o que não ocorre.